iniciar, tá bom? Perfeito. Let's go, people. Turma, a nossa oficina, ela se chama Expressão Pessoal no Desenho Livre. Por que é uma expressão pessoal nesse caso, no desenho livre? Porque é de que maneira que a gente, através da expressão do desenho de qualquer coisa, a gente começa a, de fato, nos conhecer um pouco melhor. Dizendo em outras palavras, todas as vezes que nós estamos desenhando qualquer coisa que seja algo que você esteja criando, seja algo que você esteja observando, seja algo que de alguma maneira você queira expressar através do desenho, acredito que a primeira coisa importante a gente perceber é que isso é uma manifestação de uma porção do que você é, psicologicamente falando. Cada vez que você desenha, você deposita um pouco do que você é na sua caneta, no seu lápis, na sua lapiseira, não importa. Em cada traço que você faz, em cada gesto que você faz, está depositado ali um pouco de seus sonhos, de suas angústias, de seus medos, de suas vontades, não é? Seus desejos, sua maneira de ver as coisas, sua maneira de criticar as coisas, sua maneira de aceitar positivamente o mundo. Ou seja, aquilo é uma manifestação, né, de sua personalidade. É muito interessante essa constatação a partir do momento que você tenta fazer, por exemplo, uma linha reta. Não importa se na vertical, na horizontal, na diagonal. Por mais que você eventualmente tenha uma experiência muito grande em desenho, por exemplo, se você fizer uma linha reta de ponta a ponta numa folha, não vai sair uma linha reta como sai de uma impressora, né? Assim, perfeitamente reta. Você vai ter, ainda que sejam mínimas oscilações nesse caminho. Essas oscilações têm a ver com as suas atividades cerebrais, com o seu sistema nervoso, né? Com o seu estado de tranquilidade ou intranquilidade, ou seja, aquilo ali é uma manifestação do seu eu, certo? Então eu queria começar com esse ponto de vista, o nosso assunto aqui hoje, tá? A saber, esse é um desenho que eu fiz para a comemoração do Feliz Ano Novo. Bom, dando seguimento aqui, queria, claro, agradecer a oportunidade à minha querida faculdade, né? Aí, nosso campus Moca, muitas saudades dele, tá? Queria também agradecer os meninos e meninas do CAL, vocês são incríveis, sempre fazendo um trabalho super corrido, mas muito eficiente e inspirador. Obrigado por abrir essas portas para a gente ter outros canais e linhas de comunicação com todo mundo. Isso é extremamente edificante e inspirador para os professores e para os alunos. E vamos começar aqui com a nossa parte 1. Origens. Evidentemente, isso que vocês estão vendo é um desenho infantil, né, que foi uma criança que fez. E todo mundo começa por algum lugar, não é? Quando vocês eram crianças pequenos, estavam lá nos primeiros anos ali, né, indo para a escolinha e tudo mais, uma das primeiras atividades é você começar a desenhar coisas, se expressar graficamente, né? Antes de uma alfabetização. E aí você começa a se aproximar de lápis, giz de cera, né, lápis de cor, guache, uma série de coisas, né? Trabalha com jornal em cima de folhas imensas e faz uma caca extremamente saudável. Em um dado momento que você começa a ter desenhos um pouco mais expressivos, né, de elementos da realidade, né? Você sai dos grandes borrões. E você começa com coisas assim. Isso daqui provavelmente é familiar para muita gente.
a tia da escola fala, desenhe uma árvore. Aí você se mete a desenhar uma árvore. Aí tem coisas que você saca, né? Que a árvore lá tem uma parte marrom, que é o tronco, né? Tem uma parte mais esverdeada, né? Compõe lá a copa com as folhas, né? Tudo mais, né? E é muito interessante que a gente ainda não tem certas noções de proporção, né? Então a gente começa a fazer, por exemplo, macieiras, né? Que mais parece que tem fuscas vermelhas pendurados na árvore do que de fato maçãs, não é verdade? É. E é muito interessante essa fase, né? Porque aí a gente começa a ter essa comunicação com o papel dessa percepção de uma maneira muito tranquila, muito livre. E o que que acontece aí nesse caso? Ah, todo mundo lá da sua turma, da sua turminha, sai desenhando e você sai desenhando como se não houvesse amanhã. Você não está preocupado com o que a tia vai achar, com seus colegas vão achar, né? Com o que qualquer um vai achar, né? Você chega em casa, você quer seu desenho na geladeira, na parede, né? Pai, mãe, tio, vó, põe em todo lugar e tal, bota em moldura. Você se expressa com uma vontade maravilhosa, né? Sem medo de ser feliz, né? E faz cachorro, gato e casinhas, tal, tudo mais. Mas alguma coisa acontece que ao longo dos anos você vai percorrendo, né, o caminho da escola e aí você vai, né, tendo uma série de outras coisas e tudo mais. Você vai aprendendo matemática, português, ciências, biologia, história, geografia e tal. E aí chega uma hora que você entra no colegial e aí você começa já a entrar em questões do que você vai fazer da vida e vai para o que você vai fazer numa faculdade e tal. E aí você chega na faculdade. E aí alguns de vocês escolhem alguma arquitetura ou design, né, algum design, né, da grande área de design e resolve desenhar, porque percebe que em algum momento você já nos momentos iniciais você tem que desenhar. Só que aí o que que acontece? Ao invés de você ter Entra, proatividade, filha. aquela proatividade artística que normalmente Obrigada, se bem. tem quando é criança, é, É, você justamente deixou acontece uma o aqui só, contrário. né? Uma aí. Acontece o É essa contrário. aqui? É. E o que que acontece aí? Nesse momento, acontece o processo contrário. Você se sente acuado, você se sente vigiado, você se sente monitorado, né? Você resolve fazer um desenho de qualquer coisa que seja, o professor pede para você fazer uma linha que seja sem nada complexo. Você faz uma linha, mas basta o professor estar andando na sala e passar perto de você sem o professor falar absolutamente nada, você se joga em cima do desenho, você não quer que ninguém veja porque aquilo está horrível, aquilo é uma droga, você quer morrer, quer largar tudo e fazer direito, você é uma desgraça, não quer mostrar para ninguém, sem ninguém perguntar nada, né? Automaticamente, né, acontece aquela atitude de, olha, eu vou mostrar o meu, mas tá uma droga, tá horrível, tá horroroso, né? Ou seja, você de uma certa maneira já contagia o outro a já ter um ponto de vista depreciativo sobre o seu desenho, né? Por que que isso acontece? Por que que aquela criança, que você percebe que todos começamos iguais nesse sentido, por que que aquela criança livre para se expressar e rabiscar e fazer um monte de experimentações, né? A professora fala, meu, desenha a árvore, né? A criança fica empolgada, desenha 16 árvores, né? O que que aconteceu com essa criança e por que que esse comportamento não existe? Aí eu vou dizer para vocês por que que ele não existe. Porque a gente teve uma alfabetização na vida, que foi a alfabetização do alfabeto, né? Letras, palavras, números, frases, orações, composições de diversos tipos e tudo mais. A gente teve um treino da escrita. A gente não teve uma profunda alfabetização gráfica do desenho instalada na nossa vida, né? É possível que hoje muitos de vocês, ao fazer uma árvore, se eu pedir para vocês desenhem uma árvore, é muito possível que a árvore de vocês seja mais parecida com essa daqui que vocês estão vendo do que com essa daqui. Isso daqui é uma árvore desenhada com uma caneta nanquim preto
com traços tipo croquis, apesar de um certa dose de realismo, tá? Eu vou colocar aqui um detalhe para vocês verem do desenho. Por exemplo, não são folhas, né? É uma caneta 005, cheia de nozinhos, parecendo fios de linha, que foram se torcendo, dando volta, contorcendo, e você, por uma referência mental, percebe que são referências a folhas, né? Voltando, certo? Só que, por outro lado, evidentemente, na escrita, isso teve um processo muito mais longo e mais profundo, porque na escrita, o que vocês fizeram? Vocês chegaram aqui, tem uma outra árvore aqui para mostrar para vocês, tinha até esquecido, mais ou menos no mesmo estilo. Vocês não tiveram, todos nós não tivemos a profunda alfabetização gráfica que a gente teve na escrita. A nossa escrita começou de algum lugar, né? Quando você pela primeira vez pegou uma caneta ou um lápis na mão, você começou a fazer letras, né? Por repetição. Vai lá, isso daqui é a letra A, gente. Todo mundo aí vai fazer a letra A. Aí você começou a desenhar, atente para o verbo, a letra A. Aí vai lá, a folha inteira de letra A. No começo, né, parece uma ameba, um ácaro e por aí vai, e outras coisas assim, até em algum momento A começar a aparecer uma letra A, né, parar a tremedeira e tudo mais. E, galera, essa daqui é a letra B. B, 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 e vai, 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 vai. Até você chegar na letra Z. E aí você começa a praticar a associação dessas letras formando palavras básicas, né? Eu, ela, tu, vó, vô, né? Tio, tia, cão, eu, né? E nesse processo você vai se acostumando, vai se descobrindo no meio disso, e aí vai descobrindo a escrita das palavras, aí depois das orações, até chegar aos parágrafos e, por fim, a escrita de textos inteiros, né? Começa a passar por ditados, né? A professora vai fazendo certos ditados para você ir se acostumando com uma certa velocidade de registro desses desenhos, que são essas palavras e frases e tudo mais. E vai chegar num ponto da sua formação escolar que ninguém mais vai perguntar se você sabe escrever. O professor de alguma coisa começa a passar uma matéria na lousa, todo mundo abre o caderno e começa a anotar, porque essa formação já acabou nesse sentido, né, de você saber escrever. E é interessante que aí, nessa altura e durante um tempo, você não só aprendeu a escrever, como você começa a desenvolver a sua própria letra, né? Que ela começa a parar de parecer um garrancho absolutamente incompreensível e começa a ficar mais perto, com uma certa paciência, evidentemente, de letras assim. Evidentemente, aí é uma letra de um caderno de caligrafia, né? Mas é lógico que depois disso, né, depois que a sua letra começa a aparecer assim, acontece uma outra mágica. A sua letra começa a ficar diferente. Você começa a tombar meio para a esquerda ou meio para a direita, ou começa a ficar uma letra maior ou menor. Aí umas letras em particular você tem um desenho muito especial, você faz uma letra T diferente, você faz uma letra F meio diferente, né? Você puxa a perna do J de um jeito assim, assim assado. E aí, quando você menos espera, você percebe que você tem a sua letra. Do tipo que um professor que deu aula para uma turma o ano inteiro pega os cadernos dos alunos, abre e fala: essa daqui é a letra do Luiz, essa daqui é a letra da Patrícia, essa daqui é a letra da Fabiana, essa daqui é a letra do Enzo. Então, assim, você passou por um processo de aprendizado gráfico que, embora seja voltado para o alfabeto, ele é um desenho, é um processo de aprendizado do desenho. Por quê? As letras, as palavras, isso tudo é desenho, certo? Então, você chega na faculdade, é muito interessante, porque se o mesmo professor, ao invés de pedir a linha para você fazer, pedir para todo mundo, gente, escreve aí,
exposição do artista plástico tal no MASP de tanto a tanto, sei lá, num período lá. Vamos supor, ele fala para você anotar um evento. A hora que ele vai circular na sala, ninguém pula em cima do caderno e fala, professor, não olha o que eu estou escrevendo. Ninguém faz isso. Nenhum de vocês faz isso. Você simplesmente está anotando, né? Você anota na agenda, no caderno, sei lá, anota num pedaço de papel, enfia no bolso, no post-it, gruda atrás do celular para lembrar. Não importa, mas ninguém faz isso. A peculiaridade é que esse processo que eu contei todo da escrita, ele é exatamente igual ao processo de alfabetização gráfica do desenho que deveria acontecer. Um outro pecado que contribui para esses receios, essa angústia do, entre aspas, eu não sei desenhar, ele tem a ver com a nossa resistência à repetição. O que isso quer dizer? Perceba que na história que eu contei, para aprender a fazer as letras do alfabeto apropriadamente, você entrava num processo super mala, mas necessário de repetição. Você fez as letras o tanto quanto foi necessário até aquilo começar realmente a aparecer letras decentemente. E palavras e por aí vai. Certo? Agora, portanto, eu pergunto, como que você pode, de fato, aprender, entre aspas, ou melhor dizendo, desenvolver a prática do desenho, se ao você desenhar, por exemplo, uma árvore de observação, você desenha uma só. Se você botar isso daí numa questão de proporção entre letras, do desenhar letras, você fez, sei lá, 400 letras A até o A sair, se você fez 400 letras A até o A sair, por que você faria apenas uma árvore e se cobraria que ela tivesse saído boa? Então, nas entrelinhas, eu estou dizendo, quer dizer, só você desenhar duas árvores, a mesma árvore, tá bom? Será que só 10 tá bom? Será que só 15 tá bom? E, posto isso, a partir de um certo momento, você entraria numa frase de descobrir a sua própria árvore da mesma maneira que descobriu a sua própria letra. Teve as suas próprias características. Até você passar por essa jornada de estou desenhando a minha árvore ou as minhas árvores, e aí a hora que o professor fala desenhe uma árvore, seja, sei lá, por um desenho de observação de uma projeção que ele está dando, ou desenho de observação de, sei lá, a turma desceu até tal lugar, no pátio, e foi desenhar uma árvore específica. Até chegar no ponto do professor falar desenhe uma árvore, e a hora que ele passar no meio dos alunos, ninguém fala nada, ninguém se incomoda, né? E aí enche a folha de árvore, e antes de o professor falar qualquer coisa, professor, olha aqui, fiz. Mostra para o colega, cara, achei que ficou legal, dá uma olhada. Pô, a sua também. E, obviamente, a gente vai passar por todos e vai ver que é a mesma árvore, mas vão ser desenhos absolutamente diferentes. E eu digo mais, hipoteticamente, nesse percurso do que eu estou falando, um já estaria desenhando aquela árvore de lapiseira, o outro estaria fazendo de caneta, né? Os de lapiseira, um estaria desenhando numa 09, outro estaria desenhando numa 05, né? Um com grafite mais duro, outro mais macio, outro de lápis. Gente desenhando aquela árvore de tamanho enorme, outros desenhando ela do tamanho de uma carta de baralho, né? Alguns fazendo umas questões de texturas assim, tal, tudo mais, os outros só explorando mais as capacidades das linhas. Exatamente como é o processo de alfabetização da escrita. Portanto, vocês têm que cumprir uma jornada onde o ponto de partida é algo como isso, para chegar num ponto de chegada, que na verdade ele é um certo ideal, né? Não existe um ponto final nisso, mas que seja mais parecido com isso, né? Estou dando um exemplo aqui, né? Claro que existem muitos estilos de representação, de desenhos e tal, tudo mais, né? Ou seja, não tem
como você pegar esse percurso e dar imensos pulos de etapas, ainda que associado com certas questões técnicas, porque se você não assumir psicologicamente que você tem percurso a seguir, eu não estou falando de duração, não estou dizendo que é um troço que tem que durar 15 anos, sei lá, como tempo de formação escolar, não é isso. Mas se você não admitir psicologicamente que há um percurso e aceitar que há um percurso, você vai continuar angustiado e sofrendo com certos pontos naturais de partida, se cobrando para próximas etapas, e aí você mesmo, com esse julgamento autocrítico, fica se segurando. Porque, a princípio, você tem que entender que esse percurso ele é para você, ele é seu, ele é uma coisa completamente pessoal e ninguém pode fazer por você. Né? Você desenha para você, a princípio. Né? É uma comunicação com o papel e do papel de volta para você. Certo? Bom, queria dizer uma diferença aqui muito importante, principalmente nas nossas áreas, grande área do design, que de uma certa maneira que eu também incluo arquitetura e urbanismo, porque nitidamente há o design da arquitetura e do urbanismo, independente de uma série de outras questões que a gente aborda nessas áreas. Para todos nós, existe uma diferença na expressão gráfica do desenho fundamental entre riscos e rabiscos. São duas palavras distintas. E eu vou mostrar para vocês aonde que nós nos colocamos em relação a essas duas palavras. Eu vou colocar aqui uma definição para cada uma delas, um conjunto de definições que eu peguei de maneira muito simples lá no Google, que explica bem o que eu vou falar agora sobre a diferença entre essas coisas. Rabisco, substantivo masculino. 1. Risco mal traçado. 2. Desenho composto por traços mal feitos. 3. Esboço rápido de um desenho. Queria fazer uma nota de rodapé aí. Sabe aquela coisa do tipo assim, você é arquiteto, você é designer? Pô, faz um rabisco lá para mim, da ideia lá para mim, só para ter uma ideia. Sabe, aquela turma que tem o alegre vício de desmerecer a profissão quando tem que pagar alguma coisa. Então, nesse sentido. Letras ilegíveis, notas escritas sem esmero, né? Teve dificuldade em ler os próprios rabiscos, né? Ou textos escritos, no sentido de os primeiros rabiscos já antecipavam o estilo que marcaria sua obra, né? São rabiscos, certo? Os riscos, substantivo masculino, né? Aqui vocês estão vendo aqui um númerozinho 2 aqui, porque nesse caso, evidentemente, tem a ver com o segundo significado de risco, né? Não aquele significado mais relacionado à iminência do perigo, ou se colocar numa situação de perigo e tal. Bom, risco aqui substantivo masculino. Traço colorido e ou pouco acentuado sobre uma superfície feito com um instrumento próprio, lápis, caneta, etc. Ou um artefato pontiagudo, risca. Traçado, esboço, debuxo de um bordado, de um quadro, de uma construção, etc. Artes plásticas, esboço de uma obra pictórica, feito com perfis, linhas, etc. E desprovido de cores ou sombras. Na arquitetura, desenho esboçado ou definitivo de uma construção, ainda por fazer ou já realizada, geralmente com certos cálculos, como a delimitação de área, a metragem, etc. Traçado, projeto, planta. Cada um dos traços que correm de alto a baixo numa folha pautada. 2. Corte superficial, talho, vergão. Tinha um risco na face esquerda. Aí, evidentemente, a gente está falando de uma coisa mais visceral, né? De marcação tridimensional. Informal, golpe com arma cortante, navalhada facada. Bahia, linha do horizonte visual. Estou dizendo quando você está na Bahia, não no estado da Bahia. Linha do horizonte no mar, tá bom. Então, como vocês podem ver, o rabisco ele é vinculado a algo mais tosco, né? Algo de uma improvisação mais de pior qualidade, e o risco ele tem uma maior profundidade, certo? Então, senhoras e senhores da grande área de design, os senhores devem riscar e não rabiscar. Percebam a diferença.
Quer dizer que por trás de qualquer risco que vocês fazem, vem junto um determinado repertório de experimentações, de coisas que vocês viram com o olhar de vocês, né, o olhar da formação de vocês, né, prática de observar, de treinar e de entender como as coisas se estruturam no nosso mundo, né, para você expressar suas ideias através dos riscos e não dos rabiscos. E aqui nessa oficina particularmente, eu estou me atendo à área de estudos, né? Estudos no sentido de estudos para desenvolvimento das coisas, né? Mais profundamente falando dos croquis, né? Que são os nossos estudos, né? São os estudos gráficos para solução de problemas ou proposição de ideias, né? Porque se eu falasse apenas estudos, né? O pessoal de biologia também tem seus estudos e tudo mais, né? E a palavra que mais universal, né, em inglês, que são também os sketches, né? Muitos de vocês têm sketchbook, né? Bom, aqui, por exemplo, eu gosto muito de dar esse exemplo em aula, que mostra bem a diferença entre riscos e rabiscos. Vocês estão vendo um desenho de uma clara parte de uma figura humana, né, no rosto e uma parte do colo ali e tal, feito com riscos e não rabiscos. Existe essa composição de linhas, né, aparentemente descontroladas, mas elas se juntam formando texturas, né, e você acha a forma do rosto, a informação que está querendo passar. Existem questões de profundidade, de volume, de texturas, né, de sombreamentos, tudo feito com a mesma linguagem. E aí eu quero chamar atenção para essa palavra importante aqui, linguagem. Porque, evidentemente, e é uma coisa que eu não preciso tomar tempo explicando, o que vocês estão vendo é uma linguagem de uma pessoa em particular, no sentido de um sujeito desenha desse jeito. Obviamente, há uma infinidade de maneiras de se retratar o rosto de uma pessoa, com riscos ou outras técnicas compostas por riscos, não importam, né? Essa é de uma pessoa em particular. Mas eu gosto dessa imagem porque ela justamente serve para diferenciar os riscos e os rabiscos, né? Bom, aqui eu quero falar um pouco aqui na parte 2 sobre a questão desse processo um pouco dentro da história. Minha pretensão é falar sobre essa experiência dentro da história, não história de desenho, nada parecido, tá? Bom, isso daqui é um estudo, né? Então, dá para se dizer um croquis do senhor Michelangelo, né? Todo mundo sabe de que eu estou falando, né? Puxa sua gavetinha da conhecimento histórico na cabeça, Renascença, Itália, sem dúvida um dos grandes, né? E eu propositalmente coloquei o período aí de vida dele, só para a gente se localizar numa imaginária linha do tempo. Normalmente esse tipo de estudo que vocês estão vendo servia como base para pinturas, né, e tal. Mas aí você percebe que há um comprometimento profundo com questões de realismo, né, claro, né, enfim. E fora disso, né, a gente percebe que é um estudo que dá para se dizer um croquis, porque a gente vê que tem uma série de outras linhas fora do rosto da figura feminina que dão ideias, né, de volume de cabelo, né, de posição do corpo, né, enfim, o giro do pescoço, e, enfim, ombro, busto e por aí vai, né? Mas isso é um estudo, né? E dentro da Renascença, isso é a Renascença entendendo isso, a Renascença como uma escola, né? Não uma escola que você leva seu filho de manhã, mas uma escola no sentido que existe uma cartilha posta da maneira de como se fazer as coisas de uma certa forma, né? E tem os seus adeptos e tem uma corrente dentro disso daí, né? Então, assim, as técnicas, a prática envolvida por trás disso mostrava que a maneira de se fazer rostos era assim e não outra coisa. Mas, de qualquer maneira, é importante perceber que aí existe uma questão da velocidade, porque, obviamente, por mais que o Michelangelo fosse realmente, sem dúvida nenhuma, espetacular em uma série de sentidos, obviamente sabemos que ele não fez isso em 2 minutos, né? Ele tomou
um tempo bastante razoável, né, para esboçar, né, principalmente as questões um pouco mais detalhadas do rosto, para criar esse estudo, né, que viria a ser base para outras composições mais complexas, até virar um quadro qualquer que fosse, ou outro trabalho. Então, aí, no caso, existia a relação do tempo. Na Renascença, você tinha uma outra noção de tempo que funcionava de modo mais rápido que o nosso tempo contemporâneo. Ou melhor, mais lento que o nosso tempo contemporâneo. Né? Você não tinha internet, você não tinha máquina a vapor, você não tinha carro, você não tinha telefone, você não tinha luz elétrica, você não tinha uma série de coisas que, ao longo dos séculos, foram tornando a vida e as relações de vida e os trabalhos mais velozes. Né? Então, assim, você tinha um ritmo de produção mais lento para absolutamente tudo, né? Então existia um certo tipo de cozimento maior nessa introspecção para você produzir alguma coisa. Então realmente até mesmo seus estudos você fazia de uma maneira debruçada com um pouco mais de paciência e tal, tudo mais, né? Logo depois do falecimento dele, ali no já tinha esse senhor aqui, o Caravaggio. Isso daí também é um estudo, um croquis do senhor Caravaggio, onde você tem uma figura feminina sentada nessa posição com as pernas esticadas, né? E aí você vê que tem um estudo do lado da cabeça do modelo inteiro aí, né? Buscando outra posição, né? Vendo certas questões de proporção e tal. Aí, evidentemente, vocês começam a perceber que já há uma série de linhas e texturas representando a realidade de outra forma. Né? Você percebe que, por exemplo, tem umas partes assombreadas desse corpo, e a gente sabe que a sombra, né, não são linhas, né, é uma coisa mais densa e uniforme. Né? Mas aí você percebe nitidamente que há traços mais rápidos, né, pegando uma certa composição mais voltada aos inteiros do que aos detalhes, né, já uma outra velocidade, um pouquinho mais rápida, com uma outra questão de percepção do que do Michelangelo. Né? Existe uma certa aceleração aí sutil. Vamos dar um pequeno salto de 200 anos e ver o senhor Edgar Degas. O senhor Edgar Degas é grande representante do movimento impressionista, né, francês, dentro desse período aí da virada do século XIX para o XX. Ele tem como uma das grandes particularidades de sua obra são as pinturas e os desenhos das bailarinas. Ele observava as bailarinas, né, que em diversas posições, acertando, alongando antes da apresentação, né, uma ajudando a outra a alongar, né, e que nem no caso dessa figura aí, ela acertando as fitas da sapatilha, né, debruçada em algum lugar, olhando já a cena para um outro lugar, né, olhando provavelmente um evento que ela ia participar depois, já preocupada com uma outra questão, com a cabeça torcida e tal. Né? Então vocês percebem que existem uns traços mais fortes, né, vinculados ao posicionamento e à com as linhas do corpo, e não tanta preocupação assim com certos detalhes do vestido dela, por exemplo. Né? Você percebe que são linhas mais livres, né, mostrando uma certa questão de volume, posicionamento da roupa e tudo mais. Né? Tudo bem. Aqui é um seu contemporâneo, né, outro dos grandes, o senhor Claude Monet, retratando aí a esposa dele, né, chegando ali através da relva, né, no local que ele estava pintando, e ele capturou essa imagem, né, com já um sol ali vindo de trás, com ela segurando a sombrinha, dá para você perceber pelo encharpe no pescoço dela e por uma sugestão da relva aí nos pés dela e o vestido que tinha um vento aí da direita para a esquerda, mas você percebe nitidamente que é um croquis, um esboço, né, da figura feminina da esposa dele. E, obviamente, já bem menos preocupado com certas feições particulares ou realistas, né, capturadas, por exemplo, pelo Michelangelo. Né? O próprio estilo impressionista, ele tem as suas pinceladas, né, muito vinculadas a esse tipo de interpretação, de captação das cenas reais. Né? Você percebe até aqui que existe uma questão muito forte que faz esses desenhos parecerem muito convincentes, que é uma palavra importantíssima que deve fazer parte do nosso treino, que é a questão da proporção, certo? Então você percebe que tem uma figura feminina aí esquematizada,
né? Com algumas características particulares, né? Da sombrinha, né? Do vestido, da encharpe, do chapéu, do cabelo, da luva, tal, 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 tal. Mas é um esquema vinculado a uma série de proporções humanas, né? Que fazem com que o desenho pareça mais vinculado a uma informação real, né? Informação gráfica real. E aqui logo depois, esse senhor aqui, o Pablito, o senhor Pablo Picasso, né? Mais conhecido por suas obras cubistas. E aí eu trago um desenho dele, também de uma figura feminina. Eu gosto muito de mostrar esse desenho, porque normalmente se você mostra esse tipo de desenho para uma pessoa normalmente fora de nossas áreas, é aquele tipo de desenho que o sujeito fala. Ah, meu sobrinho de 6 anos faz isso. Bom, não faz. E normalmente quem fala isso também não faz. Porque você percebe que aí já é um desenho com linhas, né? É um croquis, é um esquema e tudo mais. Não tem sombra, não tem noções de textura e tal, mas você olha e percebe que é uma pessoa em particular, não é qualquer mulher, né? É uma mulher que tem esse volume de cabelo, que tem esse olhar, esse desenho das sobrancelhas, que propositalmente você percebe que elas não têm a pretensão de serem absolutamente iguais. É uma mulher que tem essa relação de tamanho de nariz com o tamanho da boca, né? Muito possivelmente tem olhos claros. Entendendo que o nosso rosto ele não é absolutamente simétrico, aí no caso ela tem um queixo que deveria ter um certo charme no desenho do queixo dela, que era importante para entendimento do rosto dessa pessoa, que fazia tinha uma presença na personalidade do rosto dessa pessoa, e ele é ligeiramente deslocado, e ele acentua isso, né, assim, fazer com que pareça de fato uma pessoa torta, né, e aí ela tem essas folhas e pequenas flores no cabelo. Obviamente ela não tem um pescoço dessa forma, mas evidentemente se busca acentuar nessa relação desse rosto mais quadrado com o pescoço fino e comprido, né? Acentuando essa força da estética dessa personalidade, ou seja, portanto, nem o sobrinho de 6 anos, nem a pessoa que faz isso tem a prática de captar tal coisa. Até porque, lembrando que, por exemplo, o senhor Pablito Picasso, vendo ali, ó, nasceu em 1881. Se você votar no senhor Monet, ele nasceu só 40 anos depois do Monet. Então, assim, ele não teve uma formação lá muito diferente. E, obviamente, ele passou por todos os clássicos, todas as técnicas, isso e aquilo, para ele ter um processo muito particular de desenvolvimento e interpretação das coisas para chegar até aqui e todas as outras coisas relacionadas ao cubismo, como vocês sabem como é, não é? Então, isso é uma linguagem, isso é um desenvolvimento de um processo. Parte 3. Experiências. Por um acaso eu coloquei um outro desenho meu, na verdade é um pedaço de um desenho meu. Eu gosto muito de desenhar de caneta. Eu, às vezes, desenho de lápis, né? Mas, assim, é um resultado completamente diferente. Não estou dizendo que é melhor, não estou dizendo que é pior, mas é uma outra coisa. Talvez pareça que não foi a mesma pessoa que desenhou quando eu desenho de lápis ou desenho de caneta. Porque a partir do momento que você descobre certas identificações, por exemplo, eu me identifico com caneta. Isso daí é um croquis de uma cena, né, lá do interior de Portugal, enfim. A partir do momento que você desenha de caneta, ao longo da prática você começa a entender que tem outro peso, você faz outra força, que você trata as diferenças de representação, né, de luz e sombra, de certos contrastes ou de certas texturas de uma forma muito diferente do que com lápis ou uma lapiseira, né? Eu, particularmente, me sinto mais à vontade de desenhar de caneta, mas como eu falei para vocês, eu tive o meu próprio processo até chegar aí. E uma coisa muito importante para dizer para vocês é que, assim, eu nunca na minha vida fiz um curso de desenho, né? Nenhum tipo de curso de desenho. Eu tive desenho na faculdade, mas não aqueles como a gente pensa ser um curso de desenho técnico ou qualquer coisa que seja. Foi através da prática, né, da persistência, da repetição, exatamente
a trilha do projeto de alfabetização das letras que eu falei para vocês, que eu fui chegando até aqui, né? Tive professores que cutucavam muito essa persistência comigo, e aí eu acabei chegando até aqui. Obviamente, esse é um processo de alfabetização que para mim não acabou e eu acho que não tem fim e não deve ter fim, né? Porque você vai mudando a sua percepção, como você é e uma série de coisas, e aí você vai também sensivelmente mudando a sua maneira de se expressar, né? Isso é uma jornada muito natural, né? Ela flui, né? Ela flui dentro de você e de você para fora. A questão é você realmente se expressar e expor isso, né? Tudo bem. Todo mundo já viu isso aqui, certo? É um cubo em perspectiva isométrica, desenhado dentro de um ângulo de 30 graus, certo? Isso é um desenho feito com instrumentos técnicos, certo? Esquadros, par de esquadros você faz isso daí, né? Com um escalímetro, uma régua, você marca as medidas e faz um cubo isométrico. E aí, evidentemente, existe uma questão técnica de desenho, né? Você sabendo manusear apropriadamente os instrumentos de desenho, você faz, né? Talvez você essa pessoa não saiba, por exemplo, não ter a prática de desenhar uma pera, mas ela pode fazer isso através de uma técnica. Ao passo que se você for fazer isso daqui à mão livre, né? Isso daqui é uma coisa que eu sempre fiz com o pessoal, meus alunos de desenho, eu faço sempre primeiro essa cruz, vamos chamar assim, ou melhor, também eixo X e Y, né, cartesiano, e aí eu começo a esboçar o meu cubo isométrica, né? Normalmente, esse é um desenho que eu fiz no papel, né? Mas normalmente eu faço isso na lousa, né? E o pessoal vai acompanhando. Esses ângulos aqui todos, né? Eles são de 30 graus. Aí eu faço essas linhas mais retas possíveis e vou explicando os ângulos, as relações paralelas entre essas linhas e tudo mais. Eu não uso, por exemplo, régua para fazer isso. Mas, evidentemente, eu não consigo sequer calcular quantas retas eu fiz à mão livre até elas ficarem mais parecidas de fato com retas em em posição vertical horizontal. Foram muitas, 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 muitas. Por exemplo, até inclusive é completamente diferente o desenhar na lousa do que o desenhar no papel, né? Não só porque uma está no vertical e o outro está no horizontal, né? O papel está sobre uma superfície, uma mesa, e a lousa é completamente vertical, mas o peso que você dá na mão, a inclinação da sua mão, o seu braço, o seu cotovelo, o seu ombro, principalmente na lousa, o próprio jeito de você cair com o seu corpo para a esquerda ou para a direita, ou de cima para baixo, tudo isso influi nessa prática. Isso vai muito além da sua mão. E o desenho no papel também, é quase que outra mídia, né? É quase uma mudança de iPhone para Android, né? Funciona do mesmo jeito, mas são coisas ao mesmo tempo diferentes. Então, ou seja, você tem, aí no caso do papel, as linhas, né? Só com outra maneira de lidar com a mão, lidar com o lápis. Aí no caso, eu usei uma força maior no grafite, depois em 0,9, depois as linhas ali mais finas eu fiz com 0,5, né? E aí depois eu passei uma caneta por cima. Normalmente na lousa, né, como você não tem questão de você fazer mais fraco ou mais forte como um lápis, então na lousa eu faço isso em tracejado e depois as linhas cheias, que corresponderia a essa linha preta, né, que forma o cubo. Isso, assim, é um ponto de partida básico, sobretudo para as nossas áreas que trabalham com a construção de ideias e experimentações tridimensionais, e eu estou falando, por exemplo, pessoal de arquitetura, porque a partir daí, você começando a ter uma experiência, uh, uma vontade, uma folga maior, né? Você fica mais à vontade para desenhar tudo isso, você começa a fazer associações entre volumes, né? Cruzando uma coisa com a outra e tudo mais, né? E eu estou mostrando, né, como a história do ângulo de 30 graus, ele vai se repetindo, enfim, você vai começando a esboçar uma ideia de espacialidade, né? De volumes no espaço, né? Aqui numa outra composição, né? Que eu particularmente eu faço as linhas de lápis, né, mais finas, e depois eu vou colocando as linhas em caneta mais definitiva e tal, tudo mais, né.
E aí você vai aprimorando, aprimorando, certo? E vai chegando a alguns esboços, alô pessoal de arquitetura, por exemplo, com umas noções mais definitivas de ideias, né? E isso faz parte dos croquis, onde você começa a raciocinar mais tridimensionalmente. E aí, por exemplo, você tem um esboço, né, que eu fiz, né? Eu estava construindo uma questão projetual maior, né? Estava começando a passar de caneta. E aqui, por exemplo, um terminado. Isso daí tudo foi feito à mão, sem régua, através do entendimento de um processo e de como a prática funciona, certo? Bom, só voltando um pouco aqui, né? Então vocês percebem que existem no meio desses ângulos começam a aparecer outros elementos, algumas diagonais, algumas partes um pouco mais curvadas, enfim, e outras questões nesse sentido, certo? Então assim, de novo, isso aí é uma questão da prática. Você vai treinando a sua mão, treinando o seu olhar, vai entendendo certas questões de proporções e vai embora. Questão da observação. E aqui, senhoras e senhores, vocês vão pegar um dos papéis que vocês têm, escolher aí sua lapiseira, o seu lápis ou sua caneta, e a gente vai fazer um desenho de observação. Um primeiro desenho de observação do que vocês estão fazendo, mas um croquis disso, um sketch disso. Vocês não vão ter a pretensão de fazer a versão realista dessa árvore que vocês estão vendo. Certo? Deixa eu pegar esse slide e abaixar um pouquinho só todas essas informações aqui, só para não confundir com as... pronto. Isso aqui que eu quis dizer. Entenderam? Professor, eu tenho tempo para fazer isso? Você vai fazer aí, buscando desenhar essa árvore do geral para o específico, ou seja, você vai captar primeiro as grandes informações, questões de porte, de proporção e tal, tudo mais, e aí depois você vai começando a colocar os elementos que dão as características para ser árvore, né? Não é só um contorno com um grande espaço vazio branco como uma ovelha, né? Dentro. É uma árvore. E aí você vai fazer esse desenho para você, como uma comunicação muito pessoal, certo? E ver o que acontece. Essa é a primeira árvore que você vai fazer. Valendo. Professor, me desculpe, eu Tá perdi qual desculpado. é o tipo, qual é o tipo de lápis, ou é lapiseira, ou isso é livre? A princípio você vai escolher, né? Ok, Eu sugiro que vocês coloquem a folha em formato paisagem, né? E você vai primeiro escolher o seu instrumento de desenho que você acha mais prático, né? E desenhá-la. obrigada. Imagina, fiquem à Professor, vontade. Sou licença. eu. O pessoal vai começar a aula daqui a pouquinho, umas 6 horas, então eu Sim, já vou passar o link da presença para eles. E aí, pessoal, quem claro. quiser ficar, fica, participa, desenha aqui, faz o seu croquis. E quem precisar ir para aula, vá para aula e depois testa esse croquis aí. Tira um print da tela e faz isso depois. Uhum. Pode ser? Vou Isso. passar aqui. Essa aí é a nossa parte final, tá, gente? Que é a questão do exercício. Então, a parte da conversa, do conteúdo, vocês já tiveram até aqui. Então, assim, para quem for sair, muito obrigado pela companhia e por ter estado presente aqui na nossa noite, que foi breve, mas acho que foi bem interessante. Exatamente. Só elogios no chat, professor. Depois eu entro aqui e leio tudo aqui, porque até agora não vi nada, né? Vocês estão xingando, estão gritando. Então, enfim, fiquem à vontade. Aproveitando, alguém tem alguma dúvida para o professor? Se vocês quiserem tirar, podem abrir o microfone ou mandar aqui no chat que eu posso ler para ele também. Fiquem à vontade, caso tenha alguma dúvida, perguntar de alguma técnica. Não sei, eu sei que bastante pessoas já tiveram aula com o professor, então, sei lá, ficou uma dúvida aí sobre desenho. Aproveitem agora. Eu queria perguntar qual tipo de caneta que você gosta de usar para desenhar. Eu uso... vou fazer isso muito rápido, tá? Espera aí.
Tá aqui, ó. Eu uso essas Unipen Fine Line aqui da Mitsubishi, tá vendo? Essas que estão aqui em cima. Conseguiu ver? Consegui sim. Não sei se na minha câmera também vocês estão vendo. Esse daqui, ó, Micron 0.1. Dá para ver? Dá sim. Então, E, uso essas, né? Não tenho um monte de marcas e tal, assim, mas essa, principalmente aqui da Unipen, essa daqui, eu tenho cinza, marrom, né? Enfim, várias pontas. Mas é uma coisa minha, como eu disse, né? Não existe uma obrigatoriedade nesse sentido. valeu. Lembrem-se que vocês estão fazendo um croquis, né, de representação da árvore que vocês estão vendo, não é algo que tem que ser absolutamente detalhado, esquemático. Tá. Professor, eu não sei se o senhor está vendo aqui o chat, mas surgiu uma dúvida aqui da Camila. Eu vou ler para Pode o falar senhor. para mim, porque eu também estou desenhando. Ah, beleza. Eu quero saber se ele, no caso o senhor, tem uma dica para praticar desenhos mais detalhados, porque sempre que eu tenho que fazer algo com mais detalhes, principalmente em objetos inanimados, eu acabo fazendo com pressa e tudo errado. Não tenho paciência. É a pergunta da Camila. É interessante porque a resposta dela já está na pergunta dela, né? Eu acabo fazendo tudo com pressa e sem paciência, né? Assim, Camila, a resposta é muito parecida com a sua pergunta, porque eu acho que, assim, primeiro, você parte do todo, né? Aí do todo que você vai chegando nos detalhes, né? No sentido de você vai desenhar o rosto de uma pessoa, você não começa pelos pelinhos do nariz, né? Então, assim, uma dica que eu dou para eventualmente você treinar essa coisa da paciência é que, vamos dizer assim, se você for desenhar, por exemplo, sei lá, uma árvore mesmo assim, certo? Essa árvore. Se você não tiver paciência para desenhar, pega um trecho dela, desenha por trechos, entendeu? Você treina trechos de coisas detalhadas, alguma coisa assim, porque aí fica mais fácil de você se descobrir nesse sentido, né? Porque é muito chato quando a gente percebe que a gente vai começar a desenhar um negócio detalhado, vai tomar um tempo absurdo, né? E muitas vezes a gente fala, meu, não tô com cabeça, não tô com dinâmica, não tô com nada para conseguir fazer isso, né? Então é interessante quando a gente pega pedaços de detalhes e aí com o tempo a gente vai se habituando a ter mais penetração, serenidade e se fechar um pouco nessa experiência e tomar um tempo mais razoável para fazer desenhos, tá? Você não se incomoda de continuar lendo as perguntas para mim, né? Claro, porque teu chat está aqui, mas eu tô desenhando. Claro que não, eu posso ler sim. Pergunta do Tá. Igor, dúvida. Porque toda vez que eu vou colorir um desenho, eu acabo estragando. O senhor tem dicas para colorir? O Igor já foi seu aluno, inclusive. Hum. Eu, ao meu modo de ver, assim, para colorir, bom, evidentemente a gente tem colorir com canetinha, colorir com lápis de cor, colorir com guache, colorir com giz de cera, tem uma infinidade de maneiras de se colorir, né? Até aí não é novidade para ninguém. Eu, particularmente, eu acho que antes de colorir qualquer coisa, primeiro você tem que ir do lado, num papel, numa tela, seja lá o que for, e você se entender com aquele material, né? Como é que ele funciona para colorir, né? Você tem que fazer muita força, pouca força, né? Então, se for uma canetinha de lado, como é que é a pintura dela, né? Vai ficar tudo borrado, manchado? Se for de lápis, como é que é isso? Eu faço muita força, faço pouca força. Por quê? Porque se você for direto para colorir sem passar por essa experiência de entendimento de como funciona aquele material, aquela ferramenta, você vai fazer caca, entendeu? Então eu sugiro que você faça as experimentações antes de um lado e tal, né? Mais de uma vez, mistura e vê as possibilidades daquilo até você entender de fato como se usa aquilo da melhor forma e colorir alguma coisa. Certo, Igor? Valeu, professor. Por nada. Bom, por enquanto, só arrasem aí nos croquis. Caso tenha mais alguma dúvida, é só entrar aí no chat ou abrir o microfone, tá bom, pessoal? Vamos ficar aqui.
Espero que vocês estejam se dando bem. Nesse tipo de hora que eu pergunto, gente, como é que vocês estão indo? Aí uma parte da turma fala, tá tudo bem, a outra turma, não, tá horrível, tá uma droga, tô querendo morrer, entendeu? É normal isso daí. Mas lembre-se que Exatamente. vocês estão fazendo essa experimentação para vocês, entendeu? Não é para mim, não é para a faculdade, não é para o seu tio, não é para ninguém. Né? Isso tem a ver com vocês. Estão terminando? Eu estou terminando aqui. Sim. Eu tô num terço ainda com esse negócio de fazer nozinho. Tá num terço, né? Um terço do desdém e outro na outra mão, um terço rezando para ficar bom, né? Entendi. Eu tô com o rosário todo na outra mão, não é o terço, não. E vocês sabem que isso é uma coisa, eu vou falando aqui no meio do comentário, sabe que isso é uma coisa super importante no seguinte sentido. Volta e meia aparecem uns alunos e falam coisas assim, professor, mas eu, sei lá, hoje em dia tudo é feito no computador, eu preciso aprender a desenhar, blá, 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 blá. Bom, então, eu sou formado arquiteto urbanista aí pela São Judas. Eu perdi a conta de quantos projetos eu fiz que cheguei numa reunião com tudo feito no AutoCAD, no 3D, não sei aonde, um monte de programa, tudo impresso e não sei o que lá. Mas, de repente, no meio da reunião, pô, se a gente alterar isso daqui para esse outro jeito aqui, será que não fica bom? Como é que será que fica? Perdi a conta de quantas vezes que eu peguei a lapiseira, catei o projeto e comecei a fazer um monte de croquis do lado, em perspectiva, em planta, em corte, discutindo o posicionamento e como vai ficar aquilo, e pinta em cima, anota em cima. Perdi a conta. Então, quer dizer que na prática, você nunca sabe quando essa necessidade vai aparecer, você precisa mostrar um certo domínio nesse sentido, porque isso também, obviamente, faz parte de você mostrar que você sabe o que você está fazendo, né? Passar confiança e tal, tudo mais, né? Professor, Acabaram? tem Oi. alguma diquinha para fazer as folhinhas das árvores? A Giovana Ribeiro tá com dificuldade. Lembra que eu mostrei lá no slide, mas no início, né, aquela árvore lá em detalhe e tal, tudo mais, e vocês viram que, por exemplo, naquele caso, as folhas das árvores eram feitas todas em, sabe, vou chamar assim de em linhas, parecendo minhoquinhas se contorcendo em novelos e tal, tudo mais, né? Na verdade, você não está fazendo as folhas, você está fazendo uma sugestão de representação de a textura das folhas, né? Para tentar chegar a algum lugar, entendeu? Isso daí é um processo muito particular de representação de coisas que nem árvores, porque é o tipo de desenho que eu propositalmente eu coloco para os alunos fazerem, para eles perceberem que isso, mesmo se eu falar, olha, você tem 4 dias para fazer isso aí. Se você começar a fazer folha, vai ficar uma droga e você vai ficar louco. Isso é fato, fato. Você tem que arrumar uma outra maneira de tentar representar a mesma coisa, né? Sem você entrar nessa necessidade ou nessa vontade de você cair no problema de representação da realidade, entendeu? Ó, gente, estou quase terminando aqui Ô, os artigos de professor, referência. Sou eu. eu estou utilizando para fazer as folhas, mas eu acho que eu não vou acabar nessa aula. Tipo um C, tipo um Tipo o quê? Czinho, tipo um Entendi. C. Eu sei como é que é. Sei. E aí, se você está acabando, eu estou no início. Então, porque aí você percebe que esse Czinho, você tem que repetir ele como se não houvesse amanhã, né? E é Exatamente. muito interessante porque, assim, a prática serve também da seguinte maneira, para saber, assim, olha, eu vou fazer esse Czinho, mas eu tenho certeza que isso aqui vai ficar bom, vai acabar, no sentido que vai dar certo, entendeu? Aí que funciona a ideia da prática, que você testa várias maneiras de representar as coisas para quando você começar, você já consegue ter uma ideia de que a hora que você acabar, a coisa vai dar certo, né? Entendi. Só uma Tem caneta mais aqui, uma e perguntinha aí eu do já Igor. termino. Beleza. Vai lá. Eu vi a pergunta e eu já sei mais ou menos qual é a sua resposta, mas do mesmo jeito. Professor, o que é melhor? Folha pontilhada, quadriculada ou sem pauta? Tá.
muitos aí que já estão um pouco avançados nesses cursos já descobriram que o caminho é a folha sem pauta, né? Sem nada. Sobretudo porque, por exemplo, a gente foi alfabetizado dentro de linhas, né? E as linhas, né, principalmente para a nossa área, elas limitam muito a nossa capacidade criativa de exploração do papel como área de trabalho, né? Desenvolvimento de criatividade e de expressão. Bom, entendido isso, é claro que um caderno sem pauta, né, com folhas lisas, é muito melhor. Por outro lado, eu acho importante dizer uma coisa, que é o seguinte: as linhas que elas têm um grid, né, seja de linhas ou seja de pontos, né, aqueles grids pontilhados, na verdade, a partir do momento que você já começa a se sentir à vontade para se expressar desenhando, você pode perceber que isso daí ele pode sugerir a possibilidade de desenho de outras formas, né? Ele pode te auxiliar a fazer perspectivas de forma mais livre. Ele, para o pessoal que faz design gráfico, eu acho uma coisa incrível, porque auxilia sobretudo na parte de tipografia, né? Entendeu? Então, na verdade, o grid, se você souber usar aquilo com criatividade, ele pode acabar virando um aliado para você, em vez de virar um limitador criativo. Ô, professor, Oh, tem uma pergunta. pois não. Quando eu quero deixar um traço mais aparente, eu forço a mão ou com a mão leve eu passo várias e várias vezes no mesmo lugar? É preferível você forçar a mão, porque e aí você vai entendendo que você fazendo forças diferentes, né, você vai tendo traços de densidades diferentes, né? Porque se você passar a mão a linha várias vezes, né, corre o risco de você ir fazendo linhas não coincidentes com a linha original, e aí o desenho fica, como a gente costuma apelidar, um desenho meio cabeludo, né? E aí isso, ao invés de ajudar a desenvolver um certo estilo, na verdade, acaba mostrando, sei lá, certos sinais de imperfeição ou de imprecisão, e ficam mais parecidos com rabiscos do que com riscos. Valeu. Vitor, a gente viu que você se escreveu que terminou. Quer mostrar pra gente? Você se sente à vontade? Gente, eu vou tirar aqui da tela, porque aí eu quero ver desenhos e mostrar desenhos. Espera aí. Deixa eu voltar aqui Opa, spoilers. para nós. Posso Pronto. dar um print? Já era. Eu ia dar um print antes de você tirar. Mas tudo bem. Quero voltar com o zoom. Não estou conseguindo. Cadê o zoom? Provavelmente tá. tem Deixa eu uma... interromper o compartilhamento. Pronto. Agora sim. Aí, foi. Estou aqui. Tá. Oi. E aí? People, quem quer mostrar coisas, desenhos? Vitor, sua hora de brilhar chegou. Ah, ele pediu só um minutinho, desculpa. Claro. Daqui a pouquinho ele... Ah, estão pedindo para mostrar o seu desenho, professor. Ah, eu vou mostrar depois. Ah, mas aí, gente... Porque Ai, dá até um negocinho. quero que vocês mostrem o de vocês primeiro. Crises existenciais. A Heloísa tá perguntando se tá usando apenas nanquim. Só estou usando essa caneta aqui. Que inclusive, ela é 01 no caso. Tá vendo? Só essa aqui que eu estou usando. Mas eu, né, particularmente. Vai muito do que a pessoa se sente à vontade, né? Ah lá, ele abriu o vídeo. Sim. Dá pra ver aí? Nossa! Opa! Aí, afasta um pouquinho só. Meu Deus, coisa linda. Eu acho que que tá muito legal. claro. Não, sumiu, volta. Ai, Deixa eu tá ver você. muito claro, Agora sim. Isso, afasta só um pouquinho pra gente ver. Aí. Melhorou? Aí. Pô, tá com uma proporção super É que legal, tá- cara. Gostei, Tá legal. refletindo muito a luz. Sim, Valeu. mas de qualquer maneira, isso aí também está respondendo um pouco a questão da nossa colega lá, de tipo, como é que eu faço o diabo das folhas aqui? Eu tô indo para cima com um monte de letra C aqui, vendo se dá certo. Mas legal, cara, bacana. Valeu. Valeu. É igual o professor falou, eu vou mostrar e falar assim, não foi um dos meus melhores. Mas eu não vou mostrar não, gente, não ficou bom não. Real. Quem mais? Professor, Quem mais? Tem mais de posso 100 pessoas aqui e não deu só um mostrou o desenho agora, é incrível. Ai, Renatinha! Let's go, vamos lá. Ah, que legal. Olha lá.
Primeira vez, Bacana. hein, gente, que eu tive coragem de fazer uma árvore. Ai, arrasou muito. Amei, Pô, prof, não obrigada. é? Não sei se Imagina. ajuda. Afasta um pouquinho. Professor, vai dar Entendi. uns. Ó, é como Tá. se fossem vários Cs, vários Sim, acentos circunflexos, várias curvinhas. tá. E é isso. Gente, vocês são Certo. muito bons. Meu Deus. Na verdade, olha só. Eu tô achando ótimo mesmo. Quem mais? O professor fica meio complicado mostrar. O pessoal é muito talentoso, né, professor? Aí eu vou. Pensei que eu tava Não é, arrasando aqui, tô não é passando vergonha não é agora. corrida de cavalo aqui, Não, não tem problema, né? aí eu vou mostrar o meu, parece que eu sentei em cima do papel e da caneta sem querer. Sabe quando você senta, você deixa o caderno assim em cima da cama com a caneta em cima, aí você esquece e deita em cima da cama, aí Sei, você levanta, tem aquele risco na sua blusa e no papel, tá do mesmo jeito. sim. Ó, calma aí, Bom, ó. na parte de analogia você já tá saindo bem. Ó, Irá. eu vou mostrar meu desenho, olha só, eu tô representando os humildes, tá bom? Ó, eu não consegui fazer a Copa das Árvores. Ó, eu consegui fazer Entendi, a só a mesma Copa árvore, das só que no Árvores. inverno. Sim, ó, tá sem folhas. Porém, Tá, afasta na um pouquinho só tentativa da e câmera. Isso. na Aí tentativa tá e erro, legal. é porque tá muito a luz tá muito, calma aí, ó, deixa eu botar a luz pro lado. Tá. Aí, Não, ó. não, é porque tava muito próximo mesmo. Eu tô vendo todo agora, beleza. Diga. Olha só. Eu, na tentativa e erro de tentar aprender como que fazia a Copa das Árvores, eu acabei chegando em uma solução que eu achei legal se eu treinasse mais um pouquinho, né? Certo. Que é você fazer uma linha única, né? E você sair tremendo que nenhum, como se estivesse com frio, né? E Sim. aí, se você conseguir aprender como é que é o formato, o movimento, dá para fazer uma Copa maneira. Se eu tivesse um Claro. pouquinho mais de tempo e, tipo assim, uns 5 anos para treinar, ficaria top. Então, aí que tá. Gente, vocês entendam que eu tô falando, olha, faz essa árvore assim, assim, assado, mas eu nas entrelinhas aqui, ao longo dessa oficina, eu disse assim, olha, vocês vão fazer essa árvore, mas vocês vão fazer essa árvore muitas vezes. Porque só a primeira não quer dizer nada. Mais alguém? Eu fui Posso nessa do mostrar o Brent, meu? acho que tá tudo tremendo também. Olha só, Pensei- vários desenhos na tela agora. Hum. Pode mostrar, Vitória, fica à vontade. Posso mostrar? Claro. Primeiro eu tinha feito aquela aula, né, professor, da árvore, da escultura. Lembra que a gente fez? Lembro. A minha primeira árvore foi essa aqui, ó. Que horrível. Essa foi a primeira vez que eu fiz. Ok. Aí agora com essa aula, a minha ficou assim agora. Já mudou, né? Olha aí. Lógico. Quer ver? Nossa, sim. Tá Já vendo? ficou... E aí, pois é, imagina a hora que, sei lá, eventualmente você fizer a 15ª dessa. Você vai descobrir Já muita gostei. coisa no caminho, não é Só verdade? que eu fiz pequenininho, né? Porque eu pensei que todo mundo fosse fazer pequenininho. Não, na verdade não. Isso é uma coisa até importante que a gente, ao longo desse aprendizado, assim, a gente vai aprendendo o tamanho que a gente lida com o desenho, né? A gente vai sacando se a gente desenha melhor grande, pequeno, em detalhe ou sem detalhe, por aí vai, né? Mas legal, eu gostei bastante. Obrigada. Eu também fiz pequenininho a minha. Ótimo, Ai, perfeito, Igor. perfeito. E aí eu fiz tipo o que alguém falou aí da linha tremida. Foi o Vitor? Não Foi o lembro. Brian. Colocar a caneta em cima da folha e, ó. Depois que ele falou isso, eu só fiquei fazendo assim com a mão, ó, Tá. assim, tremendo. Aí foi saindo umas linhas aleatórias no meio da árvore. Aí a gente faz Ah, umas bacana. mais fortes, né? Pra pegar Sei. luz e sombra. Foi, tô orgulhoso. Legal. Vocês poderiam ligar gente, a câmera de foi novo e pequenininho. colocar todo mundo aí com o lado pra gente tirar um print e deixar com o professor, por favor? Isso. legal. Com rostinho também, rostinho e desenho, vai lá, todo mundo. E congela o sorriso pra não ficar a gente torta. Aí eu vou falar um Nando já. fez bico, eu também vou fazer. Todo mundo pronto? 1, 2, 3 e... Tem mais gente ligando, peraí. Foi, vou fazer agora. 1, 2, 3 e... Não, peraí, tem mais gente ligando. Vou esperar. Liguem as câmeras. Aí... Agora sim, hein? Vou tirar. Peraí que mais uma pessoa tá ligando agora.
Vai lá. Vivian, tá aparecendo só vermelho. Aí. Tá aparecendo vermelho, Vivian. Aí. 1, 2, 3 e já. Agora Foi? sim. Todo mundo aqui. Foi. Eu continuo fazendo a pose, eu tô só passando de tela em tela. Já tá. É que toda vez que eu ia tirar, mais alguém ia ligando, assim. Aí, agora eu consegui. Boa, valeu, Gente, Carmen. posso mostrar o meu, então? Ai, pronto. É Tá. agora, Não, galerinha. não, relaxa, gente, pelo amor de Deus. Não é assim também, não. Peraí, deixa eu só colocar eu aqui marcado para ver como é que aparece. Então, aqui vai aparecer direito. Ó, é um croquisinho. Viu? É um croquisinho. Esses traços das folhas, como que pelo você amor de faz? Deus. Tá É vendo? muito É um bom. croquisinho, só isso. Fiz no mesmo tempo. Quando a gente ficou, sei lá, 6 minutos fazendo, não sei, 6, 7 minutos que eu contei. Tá? Ó, e as folhas, ó, são texturas, na verdade, sugestão de texturas. Também fiz um tamanho menor, tá vendo? Pronto, tá aí. Certo? Nossa, professor, o meu tá do tamanho da A4. É por isso que eu tô demorando. Então, tem uma coisa que funciona dessa maneira, que é a seguinte, que você vai se entendendo com o tamanho do desenho. Um dos perigos de você fazer ele muito grande é que são dois. Um que, ó, inevitavelmente, ele pode demorar mais, né? Sobretudo se você está usando um instrumento de desenho com a ponta muito fina, né? Se for desenhar uma coisa tamanho grande, você faz muito rápido. Se você fizer giz de cera, de carvão, coisa assim, né? E corre o risco de você perder uma certa noção de proporção também, quanto maior ele é. Então, normalmente, eu falo até para os alunos, olha, quando você vai fazer uns desenhos de observação, começa com um desenho tipo, não muito maior do que uma carta de baralho, por exemplo, assim, que fica mais fácil para você se entender com o tempo e com a relação de representação e de proporção da coisa. Aí, com o tempo, você vai se virando para ver se você faz maior, se você faz menor e tal, tudo mais. Entenderam o que eu quis dizer? Certo? Obrigada, professor. Imagina. Eu vou deixar para vocês aqui. Essa apresentação vai ficar disponível para eles, porque eu vou fazer um PDF, eu posso mandar, sei lá, para onde tiver que mandar, de Com alguma forma, certeza. viu? Tá? Porque aí eles podem pegá-la, né, e usar, porque eu queria dar mais um aqui. Como falta pouco tempo eu quero fazer um exercício horrível com vocês. Eu quero fazer um croquis em 5 minutos, tá? Para encerrar. 5 minutos. Beleza. Aí, gente, já Tá? Eu prepara, vou já colocar aí. prepara outra folha. Quem fez na Já 4 vira ao Já contrário. prepara, já alonga o pescoço, toma um gole d'água aí, tá? Deixa eu só abrir uma folha aqui. Branco. Nossa, eu acho que eu vou demorar ainda para terminar esse. Deixa esse de lado há um tempo. Ó, eu vou compartilhar a tela aqui e vou colocar o próximo para vocês. 5 minutos. São 7h19 no meu relógio. 7h24 a gente para. Valendo.
Caramba, quanto detalhe. Justamente as coisas que você deve ignorar para dar tudo certo. Foca no todo, gente. E eu aqui me matando, fazendo cada treliça da... Não, esquece. Não vai dar certo, não vai rolar se você entrar nessa. Aí que tá a armadilha. Acho que eu nunca fiz desenho tão feio na minha vida que não tô fazendo isso. 2 minutos. Um minuto. Acabou o tempo. E aí, tudo bem? Ai, vou ser sacana, eu vou até mudar o Nossa, slide. professor, nem vou comentar nada, mas tudo bem, vamos lá. É isso. Apesar de tudo, eu gostei do meu. Olha só, ótimo. Arrasou. Legal. Agora vamos à nossa experiência. Deixa eu ver o que rolou aí. Dessa vez eu fiquei esperto, pessoal. Dessa vez eu fiz pequenininho, viu? Eu também. Olha, tá vendo? Boa, vocês pegaram a dica, né? Deixa eu ver aqui, Gislaine tá mostrando o dela. Ai, credo. Deu, professor? Afasta. Eu tô no afasta iPad, mais um pouco. professor, eu não consigo Tá. nem ver vocês aqui. Ah, tô vendo agora. Fez a torre, tá? Você catou alguns detalhes, né? Você procurou ver Eu comecei a parte fazer da as árvores estrutura. embaixo, mas não deu, Tá, né? sim. Eu fico curioso e tal. Se Legal. liga no Quem meu, mais? professor, olha só. Dá pra Deixa eu ver ver? aqui o Brian. Olha só. Tá. Uhum. Tá. Olha só. Você percebe, assim, nesse caso, assim, é uma dica, né? Que você procurou fazer com as linhas mais fortes, assim, por exemplo. Aí se você fizer com as linhas mais fracas, Isadora, se quiser mostrar, pode mostrar. Tô falando aqui, mas... Ah, mas é se porque você- eu acho que não vai dar, não. Tá, quem que é o próximo? Eu vou mostrar o meu, professor. Manda ver. Deixa eu... Dá pra ver. Tá, afasta um pouquinho, por favor. Mais? Afasta mais um pouquinho. Tá. Isso, não, dá pra ver que você procurou desenhar a parte das árvores embaixo e tal, né? Enfim. Eu fiz um Legal. troço aqui. Não, mas é assim mesmo, cara. Assim mesmo. Era pra passar é a o que eu ideia de falei. copa, um skyline ali no Sim, fundo. para entender que são árvores, não são containers, por exemplo. Né? Não, o propósito é justamente esse. Sim. Quem mais? Posso mostrar? Pode. Eu vou mostrar o meu, tá? Tá. Deixa eu pegar aqui. Gabriela, né? Você Peraí, tá mostrando? tá com um negócio, tá com fundo, calma aí, deixa eu tirar esse negócio. Tá. Você desenhou o planeta Terra, tudo bem? Encontra aí, agora sim. Pelo menos para mim a Gabriela deu uma travada. Dá pra ver? Ah, agora sim eu tô vendo, agora sim. Tá. Legal. Para 4 minutos, até que, apesar de só ter a Torre Eiffel, do modo geral, vocês estão caprichando. Legal. Quem mais? Eu mostro também. Deixa
Deixa eu ver aqui. A gente, Dá pra vocês ver? arrasam muito, parabéns. Eu tentei Olha só. fazer as árvores aqui, mas ficou, tipo, eu acho que mais pra rabisco do que pra risco. Sim, mas assim, o jeito a ideia é ir procurando uma textura mesmo, assim, né, cara? À medida que você vai experimentando, que você vai conseguindo fazer coisas que vão parecendo árvores, né? Em vez de parecer outra coisa, né? Tá assim mesmo. Tá. Quem mais? Mais alguém? Pensando se eu mostro aqui. Mostre, Mostra! decida, claro, como não? Fiquei Imagina. meio perdido, porque não foi uma coisa que eu desenhei antes, né? Então ficou um negócio meio estranho, assim, meio esquisito, mas. Tá, entendi. Mas eu quero voltar pra árvore. A gente pode voltar pra árvore. Você sabe uma coisa que eu acho interessante que você fez aí, quase ninguém fez? Foi procurar retratar as nuvens. Isso é uma coisa muito interessante. Nosso subconsciente funciona de uma maneira muito maluca, porque as nuvens que você está vendo não são desse jeito que você desenhou, mas, no entanto, você desenhou as nuvens desse jeito. Não é muito maluco isso? Parece que é uma informação automática, assim, a gente lê, não, nuvens, é isso, né? Não importa se tá uma tempestade, tá mais ou menos, se nada, isso é nuvem, é muito interessante isso. Mas legal, valeu, Vitória. Obrigada. Mais alguém? Posso mostrar também? Claro. A minha torre ficou um pouquinho triste, mas tudo bem. Tá, quem que é a torre ficou triste? Deixa eu ver. A torre triste. Espera que eu tenho que arrumar tudo. Sim. Ai, não ficou triste, não. Tá super feliz. Dá pra ver? Sim. Dá sim. A gente não tá vendo. Eu não tô vendo. Como vocês estão vendo? Ué. Nem eu. Ué, eu tô vendo, gente. É a Camila, não é? O quê? É a Camila. Ah, tô vendo. Ah, tá. Eu tô vendo da Heloísa, tô vendo da Camila. Tá, já vi. Eu aqui. não, tô vendo o Tá. professor só. Tá, tô vendo da Heloísa e a Camila eu cheguei a ver também. Muda Da ali em Heloísa eu tô cima vendo. a opção de view pra... Deixa eu ver aqui, calma, rapidinho. Às vezes você tem que... Gallery view. Tá. É mosaico, né, pra ver todo mundo. Legal. Legal, Camila. Legal, você procurou desenhar as vegetações e tal, bacana. Pessoal, Show. muito talentoso, sabe nem brincar, né? Camila, eu dou aula pra ela, parece que faz horas que a gente teve aula, né, Camila? Tá. Deixa eu ver quem mais. Mais alguém? Posso mostrar Giovana, o quer meu? mostrar? Vai lá, Gi. Cadê? Ai, dá pra ver? Ah, dá pra ver. A gente tá vendo, viu? Você terminando seu desenho aí, professor. Não tô terminando o desenho, eu tô controlando o tempo aqui, ó. Oficina. É isso também. Sim, por isso. Tá, beleza. Termina Tá, que deixa eu horas? mostrar. 7h30. deixa eu mostrar o meu aqui agora. Vai pra, né? Então, croquis também, tá, gente? Então, deixa eu ver aqui. Ó. Tudo sugestivo também, tá? Vendo? Nossa, professor, assina e manda de presente para nós. E aí, ó. Autografa. Vocês vão vendo que é tudo sugestivo. Depois eu posto lá, eu marco o cal e tudo mais, aí vocês vão ver onde é que tá isso aí e tudo mais. Aí é isso. Turma, 7h30. Eu queria, antes de mais nada, agradecer imensamente aí, de qualquer maneira, de novo, pessoal do cal, assim, meus queridos alunos. E o arquitetando Obrigado, também. gente. Sim, o arquitetando também. E a presença de todo mundo aqui, né? Meu gato miando loucamente aqui na janela. A presença de todo mundo, tá? E eu espero sinceramente que isso seja um pontapé inicial para vocês continuarem essa prática e tenham entendido, sobretudo, tudo isso que eu falei sobre a maneira de vocês se conhecerem nesse processo todo, tá bom? Obrigado pela companhia, gente. Foi uma noite muito legal. Professor, mostre o gatinho, por favor. Gatinho. Esse é o café. Ai, que fofo. Professor, eu quero um gato preto, eu tenho 2 peças. Ai, que lindo. Volta pra janela. Obrigada. Imagina, gente. Um abraço enorme. Foi bom conhecer gente nova e rever queridos alunos, tá? Um abraço enorme para todos vocês. Continue a jornada aí, tá bom?